Saudamos a todos com a paz de Jesus. Obrigado pela música. Queremos estender as boas-vindas a todos os irmãos e também aos amigos que nos visitam, às famílias que estavam viajando, que estão voltando. São todos bem-vindos à casa do Senhor nesta manhã. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar mais uma vez. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na qualidade de filhos e filhas em busca da Tua bênção, Pai. Derrama sobre nós a Tua bênção em forma de saúde, em forma de poder do Espírito Santo, em forma de perdão. Derrama sobre nós a Tua bênção completa, que em nome de Jesus todos se sintam na Tua presença, que em nome de Jesus todos se sintam tocados pelo Espírito Santo, que o Senhor nos dê iluminação do céu para entender a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Queridos, a mensagem de hoje, o título é Mostre Jesus ao mundo. Este é um desafio. Como mostrar Jesus ao mundo? Nós poderemos mostrar Jesus ao mundo mostrando ódio dos nossos olhos, ódio na nossa maneira de falar. Nós poderemos mostrar Jesus ao mundo provocando separações, intrigas, polêmicas. Como é que nós vamos demonstrar Jesus ao mundo? Como é que as nações cristãs que existem no mundo, as nações cristãs são as nações da América, são as nações da Europa, como é que estas nações da África, como é que podem mostrar Jesus ao mundo se estão envolvidos em guerra, estão envolvidos em massacres? Como é que fica o cristianismo? Como é que os cristãos podem mostrar Jesus ao mundo sem terem Jesus no coração? Um piedoso membro da igreja não faltava aos cultos de oração. Todas as quartas-feiras ele estava presente no culto de oração e no momento dos pedidos, ele sempre se levantava com seu pedido costumeiro. E ele repetia a mesma frase, dizendo: Senhor, arranca a teia de aranha do pecado que está no meu coração. Este era o seu pedido. No próximo culto de oração, ele se levantava novamente e repetia o pedido: Senhor, arranca a teia de aranha do pecado que está no meu coração. Como isso se repetia todas as semanas, um dia um jovem, depois que este irmão se levantou e fez o seu pedido costumeiro, o jovem se levantou logo após este irmão e disse: Senhor, por favor, mata a aranha que está no coração deste irmão. Queridos, vocês já pensaram que muitas vezes nós não queremos ir na raiz do problema? Nós não queremos realmente solucionar o problema? Nós nos confortamos e nos damos por satisfeitos em trabalhar com os sintomas, com as consequências, mas não queremos ir na causa. A causa da infelicidade humana chama-se pecado. Esta é a raiz de toda a infelicidade humana, o pecado. E não existem, sabem, não existem muitas formas de vencer o pecado. Não existem formas paliativas para vencer o pecado. Só existe uma forma radical: romper com o pecado. Isso é uma forma radical. Romper com o pecado. Fugir do pecado. Não se expor ao pecado. Ficar longe dele. São decisões radicais. Muitas vezes nós não queremos cortar o mal pela raiz, e aí ficamos buscando medidas paliativas, tentando tratar dos sintomas, mas Deus se propõe a trabalhar diretamente com a causa, com a raiz do problema, o pecado acariciado no coração. É ali que Jesus quer tocar. Se nós queremos mostrar Jesus ao mundo, nós temos que trabalhar com esse problema que se chama pecado acariciado no coração. Caso contrário, não vamos mostrar Jesus ao mundo.
Vamos mostrar ódio, polêmica, divisões, vingança, ciúmes, invejas, enfim, discórdias. A palavra usada na Bíblia, coração, ela é repetida 791 vezes na Bíblia. Por que Deus fala tanto sobre o coração? O texto mais conhecido que fala sobre o coração está em Provérbios. Abra sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 23. Esse é o texto mais conhecido e mais usado, e que fala do coração. Provérbios 23 e o verso 26. Provérbios 23 e o verso 26. 23. 26 e o verso. Capítulo 23. Verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus pede o coração. Assim como o noivo pede a mão da noiva, não é? O noivo pede a mão da noiva, mas ele não quer dizer mão, ele quer dizer toda a noiva, o corpo todo. Quando Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração, na realidade ele não está pedindo só o coração, ele está pedindo a mente, o corpo, o cérebro, os membros, o corpo todo. Por que Deus quer o coração? Porque na Bíblia o coração é um sinônimo de mente. Não é porque o coração é uma bomba automática que trabalha incansavelmente, mas sim porque o coração reflete a mente, e é na mente que as decisões são tomadas. Deus quer homens e mulheres puros de coração, puros na mente, limpos na maneira de pensar. Como cristãos, nós somos colocados numa vitrine, e todo mundo que passa pela rua olha para a vitrine e enxerga ali aqueles manequins que se chamam cristãos, expostos na vitrine para serem vistos e olhados por todos. E há pessoas que não gostam de ser vistas e olhadas, mas para ser cristão você chama atenção. O próprio nome cristão já chama atenção, e as pessoas se voltam para olhar para você. É como se você estivesse numa vitrine de vidro, e as pessoas observando sua vida, seus atos, seus costumes, seu vestuário, sua maneira de ser, seu comportamento. Você é um exemplo. Há pessoas que dizem, eu não gosto de ser exemplo. Mas Jesus nos colocou no mundo para sermos exemplos. Exemplos, sempre estamos influenciando pessoas, ou para o mal, ou para o bem. A Bíblia diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vejam o que Paulo diz. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 1. Aqui nós lemos: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, podem me imitar. Eu estou me colocando na frente de vocês como um modelo, como um exemplo. Podem me imitar, assim como eu imito a Cristo Jesus. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como você dizer, não olhe para mim. Você já ouviu algum cristão falando assim? Não olhe para mim, eu não sou exemplo de ninguém. Não, deveria ser. Deveria ser. Parece que é humilde falar, eu não sou exemplo de ninguém, não olhe para mim. Mas isto, queridos, é fugir da missão que Deus nos deu. Deus nos colocou como exemplos. Exemplos de Jesus. Jesus está no céu. E quando nós falamos, não olhe para mim, olhe para Jesus, a pessoa vai dizer, mas Jesus está no céu e você está aqui na minha frente, então eu vou olhar para você mesmo. Você não é seguidor de Jesus? Você não carrega o nome de Jesus? Então é para você que eu vou olhar mesmo. E ponto final. Para quem as pessoas vão olhar? Para um anjo? Não, queridos. As pessoas olham para aqueles que carregam o nome de Cristo. E nós temos que assumir esta responsabilidade. Ser exemplos de Cristo na terra.
sermos cópias de Jesus na terra, sermos um rosto para Jesus na terra, sermos as mãos de Jesus na terra. Jesus era caridoso, então você tem que ser caridoso, você tem que praticar a caridade. Jesus tratava bem as crianças, os animais, os ricos, os pobres. Jesus tratava bem todas as pessoas. Jesus tratava bem os inimigos. Assim devo ser eu. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Jesus foi, o que Jesus é. É isso que dá direção à minha vida, que determina o que eu devo ser, o que devo fazer. O padrão é Jesus, o exemplo é Jesus. Por isso, queridos, nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 3. Agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 3. Lembrem-se que o tema do sermão é: mostre Jesus ao mundo. Como? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 3. Aqui nós lemos: vós sois a carta de Cristo. 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você é a carta de Cristo. Carta é para ser lida. Carta é para ser aberta. Para que serve uma carta fechada? Para que serve uma carta que não pode ser lida? Para nada. Quando Jesus diz: vós sois a minha carta aberta diante dos homens, é porque você e eu precisamos ser pessoas abertas. Nossa vida tem que ser um livro aberto, para que as pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Os filhos de Deus são pessoas decoradas de boas obras, recheadas de boas obras, de caridade. Uma Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de boas obras. A nossa vida tem que ser cheia de caridade, de bondade, de amor, de tolerância. Ou você é aquela pessoa que diz: a minha tolerância é zero. Tolerância zero. Não, queridos. O cristão não pode ter tolerância zero. Nós temos que ser tolerantes com os erros das pessoas, com as falhas das pessoas. Todos erram. E nós temos que chorar com as pessoas que erram. Nós temos que abraçá-las, não apedrejá-las. Ah, mas o adultério? Sim, como é que Jesus tratou o adultério? Ele abraçou Maria Madalena. Ele disse: eu não te condeno. Ah, mas foi só uma vez? Não foi só uma vez não, irmãos. Por 7 vezes Jesus expulsou o demônio do adultério da vida de Maria Madalena. Por 7 vezes. 7 vezes Jesus expulsou o demônio do adultério da vida de Maria Madalena. As pessoas caem. Isso é muito próprio da minha natureza. Isso é próprio da sua natureza humana, cair. Cair é o normal nosso, irmãos. Agora, levantar o que cai não é nosso natural. É o poder do Espírito Santo que nos ajuda a levantar o que cai. É isso que faz a diferença. Quem é possuído pelo Espírito Santo, quem possui Jesus no coração, quem é a carta aberta de Jesus na terra, ele não apedreja o que está caído. É muito fácil, depois que alguém derruba uma árvore, você vai lá e sobe na árvore e coloca os 2 pés em cima do tronco da árvore. A árvore está caída. Quando um pecador está caído, não é para você subir em cima dele, é para levantá-lo. Não é para você chegar para ele e dizer: eu não te disse? Eu não te disse? Eu não te falei? Eu não te avisei? Queridos, isso não é conversa para com quem está caído, com quem está com câncer, porque fumou tanto que contraiu um câncer. Você não pode chegar para ele e falar: eu não te disse que você ia contrair um câncer? Não, queridos. Isso não é palavra, isso não é maneira de se falar.
Vós sois a carta de Cristo, aberta e lida por todos. Como é que eu posso mostrar Jesus ao mundo? Não só com palavras, mas com as minhas ações, com os meus negócios. As pessoas têm que ver Jesus nos meus negócios, nas minhas transações comerciais. As pessoas precisam ver Jesus dentro da sua casa, em tudo que você faz. Não podemos mostrar Jesus dentro da igreja, fechados dentro de 4 paredes, irmãos. Mostrar Jesus para quem? Para uma comunidade de santos? Nós temos que mostrar Jesus para uma comunidade de pecadores? Lembro-me de uma esposa de pastor. Um dia eu ouvi essa esposa de pastor falar assim: estou cansada de ser exemplo. Todo mundo fica olhando para mim, dizendo que eu sou esposa de pastor, eu sou exemplo. Eu estou cansado, eu não aguento mais essa conversa. Estou pensando em deixar de ser esposa de pastor. Deixar de ser esposa de pastor resolve o problema? Você deixa de ser exemplo? Não, queridos. Para você deixar de ser exemplo, não basta você deixar de ser esposo de pastor, ou deixar de ser pastor, ou deixar de ser ancião. Você tem que deixar de ser cristão, então. Se abandona o cristianismo, então você deixará de ser exemplo, deixará de ser a carta aberta. Ninguém mais vai ler esta carta. Você vai sair da vitrine, porque os cristãos são colocados na vitrine, como astros, como estrelas de Deus, para serem vistos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, irmãos, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 12. A primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo, o capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos, 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Você despreza a mocidade? Despreza os jovens? A jovem não sabe nada. Vocês sabem que quem menos erra são os jovens? Vocês sabem que quem menos cria problemas na igreja são os jovens? Vocês sabem que as maiores brigas da igreja são com os velhinhos, com os adultos, aqueles que se chamam idosos e adultos? São esses os que criam mais problemas na igreja? Os pecados cabeludos não são dos jovens? Queridos, não podemos desprezar os jovens. Os jovens têm cheiro de frescor de virgindade. Os jovens têm um mapa que ainda vai ser traçado. O perigo não aconteceu na juventude de Davi. O perigo aconteceu quando? Depois de muito sábio, muito experiente, foi aí que ele caiu. O problema de Salomão também não foi quando jovem, irmãos. Quando jovem, não. Ele foi ungido pelo Senhor. Mas depois de experiente, de sábio, o mais sábio da terra, foi aí que ele se prostituiu. O problema não está com os jovens, irmãos. O problema está com os mais idosos, que dão mau exemplo para os jovens, que desencaminham os jovens, que ensinam o erro para os jovens pelo exemplo, pela palavra, pelas atitudes. Ninguém despreze a tua mocidade, jovem. Pelo contrário, torna-te exemplo dos fiéis. Quem tem que ser exemplo? O jovem tem que ser exemplo. Torna-te exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Deus quer que a juventude seja exemplo. Paulo sabia que o jovem Timóteo enfrentaria dificuldades porque ele era jovem. E quando chega um pastor jovem, os mais velhos ficam olhando assim para ele: o que nós vamos aprender com ele?
Vão aprender muito, porque o jovem, ele é dependente de Deus. E o mais idoso, o mais experiente, já não é mais dependente de Deus. Ele já segue a sua própria cabeça. Eu me lembro quando iniciei meu ministério como um jovem pastor, como eu era tão dependente de Deus para fazer um sermão, para dirigir uma comissão, para fazer uma santa ceia. Eu era tão dependente porque eu não sabia fazer. Eu dependia de tudo. E o perigo é depois que aprendemos a fazer, e aí a gente começa a fazer besteira. Porque achamos que já aprendemos, que já sabemos fazer. Já não somos tão dependentes de Deus. E deveríamos continuar sendo crianças, dependentes de Deus, como a criança é dependente do pai. O exemplo cristão começa com a língua, irmãos. Mostra Jesus ao mundo como? Com a língua, com a boca. Porque daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Mateus capítulo 12, 34. Geralmente quando você vai ao médico, ele pede, mostre a sua língua. Por que mostrar a língua? Porque quando o médico olha na sua língua, ele pode ver se você está com saúde ou está doente. Porque a língua diz muito da saúde ou da doença física. Mas, queridos, a língua do cristão mostra também da saúde ou da doença espiritual. Olhe para a língua daquele cristão. Tem língua ferina, tem língua peçonhenta, tem língua afiada, não é? Mas tem língua amável, tem língua bondosa, tem língua cheia de compaixão. Olha para a língua, olhe para a boca. Eu quero ler para vocês os 10 mandamentos da língua cristã. 10 mandamentos da língua cristã. Primeiro mandamento: não atires a flecha do ódio. Segundo mandamento: não exageres. Tem tanta gente exagerada por aí. Número 3: não desfaças um compromisso sem o consentimento da pessoa a quem foi feita a promessa. Número 4: não calunies. Número 5: não sejas mexeriqueiro, indo daqui para ali provocar intrigas. Número 6: não lisonjees por interesse. Número 7: não digas mentiras nos negócios. E aqui inclui mentira branca, mentira cor-de-rosa, mentira preta. Qualquer mentira vem do pai da mentira, que é Satanás. Número 8: não fales demasiado. Número 9: não faças más insinuações, nem sugestões perversas. O que é má insinuação? Má insinuação é aquilo que você não fala, mas você sugere. Eu vi o fulano à noite com o carro estacionado lá naquela esquina. Será o que ele estava fazendo lá? Isso é insinuação. Isso é diabólico. Número 10: deverás aprender a língua do céu enquanto estiveres aqui na terra. Se não aprendermos a falar como Jesus, não podemos ir para o céu, irmãos. Mostre Jesus ao mundo com a sua boca. Seja exemplo na palavra. Eu li do Padre Bernardes este pensamento. Padre Bernardes dizia: não há modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. O exemplo persuade sem retórica. O exemplo impele sem violência. O exemplo reduz sem porfias. O exemplo convence sem debate. Todas as dúvidas, o exemplo desata. O exemplo corta caladamente todas as desculpas. Pelo contrário, fazer uma coisa e mandar outra é querer endireitar a sombra da vara torcida. Alguns jovens dizem: pastor, não dá para ser exemplo. Dá sim. Não dá para ser exemplo sem Jesus. Só com a sua força.
Mas com Jesus dá para ser exemplo. José foi exemplo, Esther foi exemplo, Daniel foi exemplo, Jesus foi exemplo. Não foi só Jesus que foi exemplo, nós temos muitos outros que foram exemplos. O cristianismo tem se tornado uma religião desbotada. O cristianismo tem se tornado uma religião fraca, perdendo para as religiões não cristãs. Vocês já observaram como as religiões não cristãs estão crescendo? A bruxaria como cresce, o satanismo como cresce, o islamismo como cresce, o budismo está crescendo, pessoas cristãs estão se tornando budistas. Por que o cristianismo está perdendo terreno? Porque o cristianismo exige uma amizade íntima com Jesus. O cristianismo exige ser amigo de Jesus e entesourar Jesus no coração e passar horas e horas conversando com Jesus todos os dias. Cristianismo sem diálogo com Jesus, sem comunhão com Jesus, sem contemplar Jesus, sem deixar de louvar Jesus, não existe cristianismo sem Jesus. Mas todo mundo está correndo demais, não tem tempo para Jesus, dormem tarde e acordam atrasados. Nós temos que dormir cedo e levantar cedo, antes das crianças acordarem. Pai e mãe devem acordar antes, no escuro, para terem tempo para louvar a sós Jesus. Louvar a Jesus, contemplar o Jesus, estudar a vida de Jesus, o caráter de Jesus, traço por traço, virtude por virtude, analisar como foi a vida de Jesus, assimilar essa vida, tornar-se semelhante a Ele. O caráter de Jesus pega em você. O caráter de Jesus é pegajoso. Você começa a ler sobre Jesus, adorá-lo, cantar para Ele, e o caráter dele começa a pegar em você. Se assimila, o Espírito Santo grava o caráter de Jesus em você. Precisamos passar pelo menos, irmãos, 1 hora por dia. Eu não estou falando 10, 15, 20 minutos. Pelo menos 1 hora. Porque você tem que gastar tempo louvando com hinos, depois orando, depois estudando a Bíblia. Isso leva no mínimo 1 hora, todos os dias, assimilando o caráter de Jesus. Cristão desbotado é aquele que perdeu a cor da pureza. Cristão desbotado é aquele que perdeu as cores da bondade, da caridade, da misericórdia. Quando a Leila e eu fomos visitar a Turquia, chamou muito nossa atenção na visita que fizemos à Turquia, quando visitamos ali as 7 cidades das 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando estávamos visitando essas cidades, estávamos emocionados porque pensávamos, foi aqui que existiu uma igreja cristã no tempo do profeta João. João escreveu uma carta para a igreja desta cidade, Éfeso, Esmirna. Nós dormimos lá na cidade de Esmirna 2 noites. Mas, queridos, o que mais chamou nossa atenção é que não existe nenhuma igreja cristã mais nesses lugares. Em toda a Turquia, porque as 7 cidades do Apocalipse estão na Turquia, todas elas. Sabem quantas igrejas adventistas existem em todo o país da Turquia? Uma. Naquele tempo só existia uma, não faz muito tempo. Uma igreja. Por que o cristianismo morreu ou está morrendo onde nasceu, perdendo terreno para outras religiões? Porque o cristianismo exige o quê? Amizade com Jesus. Colocar o foco em Jesus. Não dá para ser cristão sem beber e se alimentar de Jesus todos os dias. Ser cristão exige tempo, irmãos. Exige tempo de comunhão. Os muçulmanos conhecem o cristianismo americano
Mas o que é o cristianismo americano? O cristianismo americano é um cristianismo que invade os países deles, depõe os reis e governadores deles, matam Saddam Hussein, matam lá o líder da Líbia, e agora estão tentando derrubar o presidente da Síria. Isso para eles, para os muçulmanos, isso é cristianismo. Então a ideia que eles têm de cristianismo é uma ideia muito errada, é um cristianismo feio, é um cristianismo que destrói os países, as cidades. Queridos, sabemos que isso não é cristianismo, mas convença o muçulmano de que isso não é cristianismo. É difícil convencer, porque são nações cristãs que estão fazendo isso. Jesus deixou de ser o centro na vida dos cristãos. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, onde Jesus está se tornando um desconhecido. Faça uma experiência. Pega uma criança de uma escola pública e faça uma enquete para ver se elas sabem quem é Jesus. As pessoas hoje não conhecem mais quem é Jesus. O padre Vieira disse certa vez: mais almas não são ganhas pelo cristianismo, porque antigamente os homens pregavam para os olhos, e hoje estão pregando só para os ouvidos. O que é pregar para os olhos? Ações cristãs. O que é pregar só para os ouvidos? Só blá blá blá. Palavras vazias, sem ações correspondentes. E então o padre Vieira diz: o falar persuade, mas o proceder convence. Palavras serão vazias se não tiverem ações correspondentes. Palavras sem ações é como tiros de pólvora, troam, mas não ferem. Jesus está chamando você e a mim, meu querido irmão, para ser exemplo dele, de Jesus no mundo. Mostre Jesus ao mundo. Mostre Jesus na rua onde você mora. Mostre Jesus na vizinhança onde você reside. Mostre Jesus no trabalho onde você está. Mostre Jesus nos seus negócios. Seja fiel na palavra, na pureza, no comportamento, no amor, na tolerância religiosa, respeitando o que os outros pensam de diferente. Este é o desafio de Jesus para esta última geração. Eu li sobre Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi é conhecido no mundo como um dos homens mais sábios da Índia. E Mahatma Gandhi, uma vez, colocaram para ser professor no Colégio Nacional de Ahmedabad. E ele um dia entrou na sala de aula e perguntou para os alunos: que quereis que vos ensine? E os alunos disseram: ensinai-nos religião. E assim Gandhi se assentou para ensinar religião para os seus alunos. E de que falou Gandhi? Sobre que pensam vocês que Gandhi falou naquela classe? Falou porventura de Gautama Buda, fundador do budismo? Não. Será que Buda falou sobre Confúcio, fundador das doutrinas chinesas? Não. Falou-lhes de Maomé, o profeta de Alá? Não. O grande sábio Gandhi declinou dessas figuras para contar aos seus alunos a história da vida de Jesus. Querem que eu fale de religião? Eu vou contar-lhes a vida de Jesus, sua pureza, sua bondade, sua paciência, seu amor com as pessoas, seu amor para com o pobre, com o rico, com as crianças, com os adultos, com homens, com mulheres. Ele amava todos. Gandhi falou para os alunos sobre o Sermão da Montanha pregado por Jesus Cristo. Isso, disse Gandhi, é religião pura e incontaminada. Mas enquanto eu estou falando sobre Jesus, eu quero dizer para vocês que Jesus é a religião mais pura. Mas não confundam isso com o cristianismo. Percebam?
Eu estou lhes falando da religião pura e incontaminada. Mas não confundam isso com o cristianismo, porque o cristianismo hoje é muito diferente daquela religião ensinada por Jesus. E disse Gandhi: nem todos os que se chamam pelo nome de Jesus são de Jesus. Nações que se orgulham de serem consideradas cristãs, em suas ações negam a religião de Cristo. Povo que se diz cristão, muitas vezes em sua vida difama Jesus. Eles admiram Jesus, mas não praticam o cristianismo. Palavras de Gandhi. E uma vez perguntaram para Gandhi: por que você gosta tanto de Jesus? Fala tão bem de Jesus, por que você não é cristão? Gandhi respondeu: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Gandhi falou mais: vocês cristãos devem fazer como a rosa. Lembrem disso. Vocês cristãos devem fazer como a rosa. A rosa não diz para ninguém que cheira. Ela simplesmente exala a sua fragrância. E todos nós nos volvemos para beijar as suas pétalas. Vivam a fé que possuem e o mundo se voltará para ver o poder que vocês possuem. Queridos, com certeza Gandhi conheceu maus cristãos. Com certeza Gandhi conheceu cristãos mornos, fracos, cristãos que não representaram bem Jesus. Ele viveu um tempo na África do Sul, ele viveu um tempo na Europa, e ele encontrou muitos cristãos. E por que não se tornou cristão? Por causa dos cristãos. Será que existem pessoas que não são adventistas por causa dos adventistas? Queridos, o problema não está com a nossa doutrina. Quando você pega as 28 doutrinas adventistas, elas são irrefutáveis. Irrefutáveis, bíblicas. Não tem como você refutar com a Bíblia nenhuma das 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista, porque são alicerçadas na Palavra de Deus. E por que nem todo mundo se converte para o Adventismo? Por causa de muitos adventistas, que não dão o quê? Um bom testemunho. Quando alguém passa por uma empresa, por uma fábrica, e dá um bom testemunho, ele abre as portas para os outros adventistas que vêm depois dele. Mas quando passa um péssimo cristão adventista por uma fábrica, ele fechou a porta para os outros que vêm depois dele. Uma vez eu fui em Brasília, conversar com o ministro das comunicações. Nós estávamos tentando conseguir uma rádio para o Ceará e tivemos uma entrevista com ele. E ele disse: eu conheço, quando ele entrou e nós estávamos ali para iniciar a conversa, ele disse: eu conheço os adventistas. Porque eu tive um jovem que era adventista que trabalhava comigo. E eu fiquei pensando: o que é que vem agora? Porque até aí eu não sabia se ele ia falar bem ou mal. Eu fiquei esperando o que ele diria em seguida. Ele disse: eu admiro muito os adventistas, porque foi um rapaz muito fiel, muito eficiente, muito leal. Ainda bem, Senhor. Queridos, como adventistas, nós expressamos amor ou crítica? Expressamos amor ou ódio? Como adventistas, nós unimos ou desunimos? Como adventistas, nós atraímos pessoas para a igreja ou nós afugentamos as pessoas da igreja? O que nós fazemos como adventistas? Como adventista, você dá graças porque a fulana ou fulano não estão vindo mais à igreja, ou como adventista, você chora por eles e vai em busca deles? O que você faz como adventista? Está feliz pelos que se perdem, ou você está sofrendo pelos que se perdem? Nós estamos falando do cristianismo, mas agora eu estou falando do adventismo. Quando a igreja adventista nasceu em 1844, lá na cidade de Battle Creek, irmãos, lá na cidade de Battle Creek, tinha tanto adventista, que Deus teve que espalhar. Porque
ficou insuportável viver em Battle Creek, porque era um mexerico só na cidade toda. Deus não fez um monte de adventistas para viver todo mundo aglomerado, irmãos. Nós temos que sair do saleiro. O sal tem que sair do saleiro. Nós temos que entrar no mundo. Nós temos que entrar nos bairros e exercer uma influência sobre as pessoas, salvar as pessoas, e não ficando aqui fechados, cada um prestando atenção em tudo, em todos. Fiscal de todo mundo é um fiscal, todo mundo é um agente do FBI. Não, irmãos, não podemos agir assim. Deus nos colocou para ser carta aberta, falando do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 15, irmãos. Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2 e o verso 15. Aqui diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Quem quer mostrar Jesus ao mundo tem que ser o quê? Irrepreensível, sincero. Mas quando você tenta ser irrepreensível e sincero, quer dizer que você agora se torna um crítico do outro porque não é irrepreensível? Quando você procura santidade, você pode demonstrar tolerância com aquele que não está buscando santidade. Ou você pode demonstrar intolerância e crítica para com aquele que não quer buscar do jeito que você está buscando. Agora, queridos, se nós estamos buscando santidade e somos intolerantes com os outros que não estão buscando do jeito que nós pensávamos que eles deveriam buscar, então alguma coisa está errada com essa nossa santidade. Alguma coisa está errada. Nós não estamos atraindo, nós estamos expulsando. Aqui diz: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida. Aqui não é o céu, irmãos. Aqui é a igreja. Aqui é o hospital. Agora você entra no hospital e começa a ver gente quebrada, gente sangrando, situação feia, um quadro feio, e você começa a gritar: que coisa horrível isso aqui, onde já se viu, como é que deixaram essa pessoa entrar aqui? Alguém chega para você e diz: companheiro, você está no lugar errado, aqui é hospital. Você quer gente perfeita, vai buscar outro lugar. Aqui não, aqui você vai ver coisas, gente doente. Queridos, igreja é hospital. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual nós temos que resplandecer como astros no mundo. Você é chamado por Jesus para ser um astro, a brilhar por Ele. Mas você brilha com amor, não com chicote. Jesus atraía homens, mulheres, crianças, porque Ele amava as pessoas. Ele sofria com as pessoas. Como podemos ser cristãos verdadeiros? Queridos, um homem chamado Terá, pai de Abraão, saiu com ele de Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 11, verso 31 e 32. Gênesis capítulo 11, verso 31 e 32. Abra sua Bíblia. Eles saíram de Ur dos Caldeus em direção à terra que Deus mostraria. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, não saiu sozinho, não. Saiu com o pai. Saiu com o sobrinho Ló. O pai se chamava Terá. E no capítulo 11, verso 31, diz que Terá acompanhou Abraão até Harã. Vamos ler, capítulo 11, verso 31 e 32. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus,
para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Eles saíram para ir para a terra de Canaã, mas pararam em Arã. E o verso 32 diz: e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Terá nunca chegou na terra de Canaã. Ele saiu em direção à terra da Canaã, mas ficou em Arã, morreu ali. A palavra Terá quer dizer aquele que se demora. Terá quer dizer aquele que se demora. Ele se demorou em Arã e morreu em Arã e nunca alcançou Canaã. Parece que Terá, existem Terás modernos que aceitam a Jesus como Salvador, são batizados e começam a jornada para o céu, a Nova Jerusalém, mas de repente a atração do mundo desvia a rota. Você começa a ser atraído por coisas do lado direito, coisas do lado esquerdo, coisas dentro da igreja te desanimam, e você começa a deixar de olhar para o céu, para Canaã celestial. Você se desanima. Isso é próprio do ser humano, desanimar. Se assenta na beira do caminho e desiste de continuar a jornada para o céu. O meu apelo para você, meu irmão, é que você não desista da jornada. Você não perca o rumo. Não se deixe distrair por coisas do mundo e não se deixe distrair por probleminhas que acontecem dentro da igreja. Não perca o rumo. Continue se espelhando em Jesus e mostrando Jesus para o mundo. Eu me lembro de uma velhinha que estava recebendo estudos bíblicos e estava indo muito bem. Estava feliz com os estudos bíblicos, mas quando o obreiro bíblico mostrou para ela a reforma da saúde e que ela tinha que deixar de fumar o seu cachimbo, ela disse: adeus céu, adeus nova terra, porque eu não vou deixar o meu cachimbo. Queridos, o que vai tirar o céu de você? Você pode dizer: ainda bem que eu não fumo. A sua língua pode tirar você do céu. Seu espírito de vingança, sua dureza. Eu sou assim mesmo, quando eu tenho que falar, eu falo. Jesus disse: nem tudo pode ser dito. Você já leu? Quando Jesus disse: nem toda a verdade posso falar agora, porque não podeis suportar. As pessoas que pensam: sou assim mesmo, o que eu penso eu falo, sou transparente, elas estragam, elas botam muita gente para fora da igreja. Porque nós não podemos ir falando o que queremos. Nós temos que orar para Deus, se é para falar ou não. Tem a hora e tem momento que Deus diz: você não fale, espera, vai passar 1 ano, 2 anos, não é a hora de falar ainda. Queridos, existe alguma coisa que está tirando você do céu? Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Vamos ler. O que Paulo está falando para nós aqui? Filipenses capítulo 3 e o verso 8. Aqui lemos: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Tudo que Paulo teve que abandonar, posições, família, enfim, status, ele considerou tudo como lixo, porque ele ganhou o melhor, Jesus. Eu perdi muita coisa, mas eu ganhei o melhor, que é Cristo Jesus na minha vida. Na verdade, queridos, Paulo disse em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E Paulo diz ainda em Filipenses 3, verso 20 e 21, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A nossa cidade está no céu. Nós não estamos no céu, irmãos, nós estamos num hospital cheio de doentes, no meio de uma geração corrupta.
Eu creio que vale a pena renunciar qualquer coisa em troca de Jesus. Nada se compara à paz que Jesus pode dar. Eu li sobre um comerciante. Ele tinha uma loja, um comércio, e todas as noites ele fazia o balanço do dia. Ele tinha um livro de balanços. O que entrava, o que saía, fazia o fechamento ali, e embaixo na página ele escrevia com Deus. Com muito lucro ou sem lucro, mas ele escrevia com Deus. Era um homem cristão que andava com Deus. Foram passando os meses e os anos, e este homem foi prosperando e se tornou um homem mais rico. Mas ainda você podia ver, não agora em todas as páginas do livro, mas aí falhava 2 ou 3 páginas, mas ainda havia de quando em quando a palavra com Deus. Mas finalmente ele deixou de andar com Deus. Ele se tornou um homem avarento. Um dia o filho que sofria de epilepsia teve um ataque de epilepsia, e ele, nervoso porque agora tinha que levar o filho para o médico, ia gastar dinheiro, ele deu um chute na boca do filho. Os irmãos não suportaram mais, abandonaram a casa. Ficou só ele e a esposa. Nem um filho aguentava mais viver com aquele pai. Um homem avarento, egoísta, que só pensava em guardar dinheiro. Não andava mais com Deus. Ele disse para a esposa: agora eu estou em condições de me aposentar e de gozar a minha aposentadoria. Poucos dias depois ele estava sentado na sua cadeira de balanço, balançando, quando o relógio da parede, aquele relógio grande que tinha que dar corda, o relógio parou. E ele levantou-se da sua cadeira de balanço, pegou uma outra cadeira, subiu para dar corda no relógio, e ali ele sentiu uma dor no peito e teve um ataque cardíaco. Morreu ali. Um homem que andou com Deus, depois deixou de andar com Deus e morreu sem Deus. Queridos, como está a sua vida? Você está andando com Deus? Existe alguma coisa que esteja tirando você do céu? Quem possui o seu coração? Em quem você pensa todos os dias? O que é que você assiste todos os dias? O que é que ocupa o seu tempo todos os dias? Eu quero ler para vocês o que está no Caminho a Cristo, página 57. Se somos de Jesus, nossos pensamentos com Jesus estarão. Nele se encontrarão as nossas mais doces meditações. Tudo que temos e somos, a Jesus será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir o seu espírito, cumprir a sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Caminho a Cristo, página 57. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamar os seus. Isso está no livro Conselho a Pais, Professores e Estudantes, página 292. Sabem, queridos, eu termino dizendo: o mundo necessita hoje daquilo que tem sido necessário há 2000 anos, a revelação de Jesus. Mostre Jesus para o mundo, não com palavras somente, mas com a vida, com as ações, com as suas manifestações, porque Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em nós é a esperança da glória. Ora bem, Senhor Jesus, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, e que eu e você mostremos Jesus ao mundo, e que Ele volte logo nos buscar. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, cantar o hino Olhando para Cima.
Oh, mantém teu olhar pro céu, para sentir o poder do amor. Eis que Deus responderá à oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has de então sentir e conforto receber. A Jesus deves confiar teus pesares, teu prantear, e verás que lá do céu has de forças receber para vencer todo mal. Oh, mantém teu olhar para o céu, só Jesus dará poder. Sua paz has de então sentir e conforto receber. Ao olhar para o Salvador, nova vida vais receber, e em luz sempre andarás, e desejo has de ter de servir a Jesus. Oh, mantém teu olhar para o céu, só Jesus dará poder. Sua paz has de então sentir e conforto receber. Oremos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos teus discípulos, para representarmos o teu caráter diante do mundo. Em nós não temos forças para refletir Jesus diante do mundo. Em nós mesmos, em nossas fraquezas, fragilidades, não podemos mostrar Jesus ao mundo. Por isso pedimos que o Espírito Santo, prometido por Jesus Cristo, venha habitar em nós, viver em nós, e que o Espírito Santo imprima em nós o caráter de Jesus, para que possamos mostrar Jesus na boca, na língua, no falar, no agir, nas ações, nas transações, e que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho, Pai. Tem misericórdia individualmente de cada um de nós, da tua igreja, que aprendamos que aqui é um hospital para os enfermos, para os pecadores, em busca de cura, de perdão e de salvação. Volte logo nos buscar, querido Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo e habita em nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém.